Olá, ouvintes! Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Ouvintes, eu confesso que essa história me deixou muito emocionada. Hoje eu trago para vocês uma história de amor tão intensa quanto as noites de lua cheia. Ananda, você já conhece, uma jovem de espírito livre, cruza o caminho de Victor, um homem misterioso, marcado por segredos e um especial sombrio. Em meio a segredos antigos, os dois descobrem que têm muito em comum. Exatamente. Sem mais spoilers, né? Vamos lá. Se preparem para mergulhar em um romance cheio de mistério, perigo e paixão. Do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer. Para você que chegou aqui nesse canal, caiu de paraquedas, olá, eu sou sua contadora de histórias. Meu nome é Débora e eu estou aqui hoje para narrar A Cartomante e o Lobisomem. Capítulo 33. Vitor. Ouvintes, não foi fácil tirar essa narrativa dele. Não foi fácil, então eu acho que dessa vez eu mereço esse likeinho. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, pelo menos 3 caracteres, já ajuda muito. Ah, não tenho nada para te falar, não tem importância. Deixa 3 coraçõezinhos, 3 joinhas, 3 carinhas felizes, 3 carinhas tristes. Como canceriana, eu vou atrás de você para saber o que aconteceu. Como foi? Tá tudo bem? Se precisa de ajuda, cigana aqui pode te dar um abraço. Combinado? Então vamos lá. Olá, contadora. Olá, Vitor. Como você sabe, não sou de muitas palavras. Sou um homem calado na minha. Antes que venha com esse papinho de que tem algo em meu peito reprimido, lembre-se, sou um lupino. Não costumo me controlar, ainda mais com sentimentos reprimidos. Para os ouvintes que não sabem, os sentimentos reprimidos saem quando nos transformamos em lobos. Os lupinos lidam com sentimento desde pequenos. Desde os primórdios sabemos que não podemos ser, caso fôssemos de gene ativo. Então lidamos muito bem com nossas emoções, ou achamos que sim. Lidamos com nossas emoções na medida do possível. Lidamos com o sentimento. Enfim, depois que Rafael e Magali me adotaram, eu voltei a ter a vida. Meus irmãos mais velhos me aceitaram com um carinho e uma ternura. Eu me senti amado, mas nunca esqueci os meus pais biológicos. Eu ainda falo com a minha mãe. Sim, eu falo com a minha mãe, o que tem me ajudado muito esses anos todos. Muitas vezes, meus irmãos e até meus pais, Rafael e Magali, me viam falando sozinho. Eles sempre brincavam comigo pelo fato de eu falar sozinho. Mal sabiam eles que eu estava com a minha mãe, o meu guia espiritual, bem ao meu lado. Sim, a minha mãe era meu guia espiritual. Eu sou cigano, lembram? Sou romani e sou um lupino. A Descobre descobriu que eu era um genativo, mesmo antes dos meus 6 anos de idade, faltando pelo menos 8 anos ainda para a minha transformação, caso houvesse. Lembrem-se, nem todos os lupinos são gene ativo. E houve, né? Houve uma transformação, mas eu já estava com os meus pais atuais. Minha mãe me ajudou em muitas decisões da minha vida. Quando eu escolhi a escola militar, minha mãe que indicou. Fiz a escola e a faculdade. Sou tenente, formado em direito, como meu primo Alejandro. Quando aparecem as mulheres, eu as evito. Não gosto de joguinhos psicológicos. Ah, ok. Não gosto de jogos psicológicos quando são feitos comigo. Como advogado, os jogos psicológicos funcionam. Assumi alguns casos referentes a militares.
e ganhei todos, mas nem sempre me dei como satisfeito. Alguns casos sabia que estávamos errados. Então sentem-se que eu vou narrar alguns. Sentado na pequena cafeteria do quartel, escolhi uma cadeira do canto. Eu queria espaço. Eu queria silêncio. Peguei o jornal que havia comprado na banca e abri, vendo um dos meus casos expostos na capa. Era comum abrir as páginas de jornal e ver notícia de casos dos quais eu estava defendendo, em nome da corporação. A notícia era clara. Dizia em letras garrafais: o abuso de autoridade de um militar, o caso de Elias e a resistência de Clara. Estávamos há algum tempo trabalhando nesse caso. Eu não estava satisfeito. E o caso era o seguinte: numa cidade pequena chamada Montes Claros, o comandante Hugo, um oficial militar respeitado, mas temido, governava com mãos de ferro. Ele era conhecido por impor sua vontade sem questionamentos, usando seu posto como justificativa para suas ações arbitrárias. Elias, um agricultor local, era um homem simples que vivia com sua filha, a Clara, de 17 anos. Eles cuidavam de uma pequena fazenda que era sua e sua única fonte de sustento. A terra fértil sempre atraiu olhares cobiçosos, e um desses era do comandante Hugo, que desejava expandir uma base militar, justamente sobre a fazenda de Elias. Hugo tentou negociar o valor das terras com a intenção de comprar, para ali fazer o seu comando. Mas Elias se negou a vendê-la. Hugo, então, usou a força, tomando a terra, invadindo com a tropa, usando a desculpa de ter visto movimento estranho por lá, induzindo a pensarmos que a família mexia com artefatos contra a lei. Enquanto Elias se desesperava, Clara decidiu agir. Menina corajosa e determinada, ela encontrou ajuda na comunidade local e, junto com a comunidade, junto com os moradores, organizaram uma vigilância na fazenda, armados de coragem, determinação e argumentos. Apenas isso. Na manhã seguinte, Hugo retornou à fazenda, dessa vez com um contingente ainda maior. Ele tentou que os moradores se dispersassem, mas Clara, com voz firme, respondeu: estamos aqui para proteger o nosso direito. A Constituição não lhe dá poder para confiscar terras sem o devido processo. Quando recebi o processo, demorei algumas horas, alguns litros de café para digerir o que estava acontecendo. Ah, é claro, seria reconhecido se eu ganhasse, porém seria severamente punido pelo meu superior se eu perdesse ou se eu não aceitasse o caso. Com o advogado deles pedindo a retirada imediata dos militares, nos restava aceitar, correto? Com a retirada dos militares e a devolução oficial da terra, Elias e Clara respiravam aliviados. A fazenda, símbolo de sua história e sustento, estava protegida. Clara, apesar de sua juventude, tornou-se uma referência para a comunidade. Mas Clara sabia que ela ganhou a batalha, não a guerra. O que eu fiz? Entrei com a corregedoria.
Filmei tudo. Na verdade, quem filmou foi o advogado deles. Mandou para mim e eu simplesmente encaminhei para a corregedoria. O comandante Hugo foi transferido e, após investigações, perdeu o cargo por abuso de autoridade. Sua queda foi um lembrete que poder nenhum é absoluto e que, mesmo nas menores cidades, a voz dos justos ecoa com força. A partir desse dia, Montes Claros mudou. Inspirado pela luta de Clara, os moradores se uniram para criar uma associação comunitária dedicada à proteção de direitos da população e à promoção de maior fiscalização das autoridades locais. Clara, embora relutante, aceitou acompanhar o movimento. Anos depois, Clara olhou para a fazenda com orgulho. O terreno continuou fértil, mas não apenas para colheitas, mas também na esperança e na justiça que ela e sua comunidade cultivavam. O caso se tornou uma lenda local, contando com uma prova de que, mesmo contra um sistema opressor, eles venceram. Aceitei o caso, conforme mostrei, mas mostrei que Hugo era o comandante abusivo. E com isso os holofotes se viraram para Hugo. E o meu comandante não me fez pagar nada. Outro caso famoso que saiu nos jornais, acabei dando entrevista, mesmo sem a minha vontade. Era o caso de Mariana e o coronel Alberto. A cidade de Santa Vitória, próximo à primeira, era pequena, cercada por montanhas e conhecida por sua paisagem serena. Mas por trás da tranquilidade aparente havia uma história de opressão e silêncio que, aos poucos, ousavam contornar, perdão, ousavam confrontar. Desculpa, Vitor. O coronel Alberto, comandante do destacamento militar local, era a personificação dessa autoridade inquestionável. Respeitado por alguns, temido por muitos, ele usava sua posição para se impor de forma arbitrária sobre a comunidade. Mariana, uma professora de história de 28 anos, foi uma voz ativa na defesa dos direitos humanos e da justiça. Filha de agricultores, ela havia crescido em Santa Vitória e retornado à cidade após concluir seus estudos na capital. Desde que começou a lecionar, Mariana tornou-se um ponto de referência para os jovens, inspirando-os a questionar as estruturas do poder e a luta por igualdade. Tudo começou quando Mariana organizou com seus alunos um projeto escolar sobre a história do autoritarismo no Brasil. O projeto envolvia debates, exposições e apresentações teatrais que exploravam momentos sombrios da história nacional, incluindo o período militar. Embora a intenção fosse educativa, o projeto atraiu a atenção do coronel, que viu a iniciativa como uma afronta à sua autoridade e a ameaça à ordem local. Uma semana antes da exposição principal, Mariana recebeu uma convocação para comparecer ao quartel. Lá, o coronel a recebeu com um sorriso que não escondia a intenção de intimidação. Professora Mariana, ouvi falar do seu projeto, mas você acha apropriado incitar os jovens contra as instituições que os protegem? Perguntou ele, com um tom que não disfarçava ameaça. Mariana respondeu com calma: Coronel, o objetivo do projeto é ensinar os alunos a entenderem a história e a importância da democracia. Não se trata de incitação, mas de educação. Coronel a encarou, olhos frios,
Espero que você saiba aonde está pisando, professora. Santa Vitória é uma cidade tranquila. Não precisamos de agitação. Na semana seguinte, o projeto de Mariana começou a enfrentar obstáculos. O diretor da escola recebeu ordens para suspender a exposição, alegando que o conteúdo era inapropriado. Mariana, no entanto, recusou-se a desistir. Com o apoio de pais e alunos, ela decidiu realizar a exposição na praça central da cidade, sob a luz do sol e à vista de todos. Na manhã do evento, a praça foi tomada por alunos e moradores curiosos. No entanto, a celebração foi interrompida pela chegada de viaturas militares. O coronel Alberto desceu de uma delas, acompanhado por soldados armados. Ele declarou que o evento era uma ameaça pública e ordenou que todos se dispersassem. Lembrando, estávamos falando de crianças. Mariana, sem demonstrar medo, pegou o microfone e se dirigiu ao coronel. Com todo respeito, coronel, este é um evento pacífico, organizado por jovens que querem aprender e crescer. Não há ameaça aqui, apenas educação e liberdade de expressão. Nesse ponto, eu já fui chamado. Corri para ver o que estava acontecendo e fui nu. Fui simplesmente sem saber de nada. O coronel ignorou as palavras da menina, da professora, e pediu a prisão dela por desacato à autoridade. Mariana foi levada ao quartel sob os olhares chocados de seus alunos e da comunidade. Durante 24 horas que passou detida, foi interrogada e ameaçada. E eu estava presente. Acompanhei todo o processo. Sabia que ia sobrar para mim. O coronel tentou usar a prisão para quebrar seu espírito, mas Mariana manteve sua postura firme. O senhor pode me calar hoje, mas não pode silenciar a verdade ou a vontade da comunidade de aprender e evoluir, disse ela durante o interrogatório. Enquanto isso, a notícia de sua prisão se espalhou rapidamente pela cidade. Eu fiz questão disso. Os moradores se reuniram em frente ao quartel, exigindo a libertação. O clamor chegou até os jornalistas das regiões. Também sou responsável por isso, que começaram a cobrir o caso. Sob crescente pressão, o coronel foi forçado a libertá-la, mas deixou bem claro que ela estava sob observação. Aos olhos de lei, isso é extremamente desnecessário. Ela não foi pega em flagrante, ela não fez atos ilícitos, enfim, poderia estar citando aqui o Código Civil e o Penal, que nada se encaixaria no que ela estava fazendo. Ela estava apenas, não só apenas, orientando e ensinando de uma maneira lúdica. Após ser libertada, Mariana decidiu que não permanecia em silêncio. Em uma assembleia comunitária realizada na igreja local, ela relatou o abuso de autoridade que estava sofrendo e expôs as tentativas do coronel de silenciar as vozes que buscavam justiças. O abuso de poder não é apenas uma ofensa contra mim, mas contra todos nós, declarou Mariana à multidão. Quando alguém em uma posição de autoridade age como se estivesse acima da lei, é nosso dever como cidadão resistir. Eu só não bati palma porque, infelizmente, eu estava defendendo o lado errado. O depoimento dela ganhou força com o apoio de outras pessoas que também começaram a compartilhar histórias de intimidação e abusos cometidos pelo senhor coronel ao longo dos anos. Um movimento começou a se formar, exigindo uma investigação sobre suas ações. E aqui eu assumi o caso, mais uma vez, sob o pedido do meu líder. E aquele toquezinho? Vitão, se você não aceitar, já sabe, né? A pressão sobre o comando militar regional aumentou.
Jornalistas investigativos descobriram que o coronel Alberto já havia sido acusado de abuso de autoridades em outras cidades, mas sempre conseguia encobrir as denúncias. Desta vez, porém, a mobilização comunitária foi mais forte. Após semanas de protestos e denúncias, o coronel foi afastado do cargo e colocado sob investigação. Mariana, por sua coragem e determinação, tornou-se um símbolo da resistência em Santa Vitória. Sua luta inspirou não apenas os alunos, mas toda a comunidade por seus direitos. Com a saída do coronel, a cidade passou por uma transformação. Mariana continuou seu trabalho como educadora, mas também assumiu um papel de liderança na defesa dos direitos civis. Ela fundou um grupo comunitário dedicado a monitorar e denunciar abusos de autoridade, garantindo que situações como a que ela enfrentou nunca mais se repetissem. Santa Vitória, antes marcada pelo medo e submissão, tornou-se um exemplo, como uma comunidade unida pode enfrentar e superar a opressão. E, no centro dessa mudança, Mariana, cuja coragem mostrou que, ao mesmo que a voz de uma única pessoa, pode fazer toda a diferença. Eu, Vitor, fiz um juramento quando me formei, que ajudaria a justiça a ser cumprida. Mesmo perdendo, consciente que perderia, a justiça foi feita. Me incomodava demais esses casos de abuso de autoridade. Para não ficar comprida demais a história, existem mais crimes do lado de cá, entre os militares, do que eu posso contar. A questão é que não entrei para a corporação para esse tipo de coisa. Precisava me afastar um pouco e avisei a Ordem Lupina. Quando apareceu a missão de ajudar a Nanda na ONG. A princípio pensei que fosse um caso relacionado a militares, mas não foi. Quando cheguei em Goiânia, procurei imediatamente a ONG e vi uma linda mulata sempre sorrindo e recepcionando as pessoas. Na dúvida se era ela ou não, procurei acompanhar a ONG e vi pelo anúncio do lado de fora do portão que teriam sessões dali a pouco. Resolvi esperar. Vi que algumas pessoas chegaram, vi que pegaram cadeiras e se colocaram em forma de círculo. Achei então que era a hora de entrar. Assim que me acomodei, vi a mesma moça sorridente que correu o olhar para todas as pessoas naquele círculo de cadeiras, uma a uma, parando um pouco mais em mim. Deveria ser porque eu sou novato ali, e ela deveria conhecer a todos, ou a maioria dos que estavam ali. Devido à minha situação de pressão, eu estava rebelde. Cabelos e barbas compridos, estava muito bravo, afinal as pessoas, que deveriam proteger pessoas, estavam abusando de seu poder. Observei as pessoas sentadas na cadeira, estavam internalizadas em seus próprios problemas para me verem observando eles. Um rapaz me chamou a atenção, porque estava olhando para Nanda fixamente o tempo todo, e isso me chamou a atenção. Queria saber mais sobre ele e senti o cheiro de canes. É, sim, o cara é um canis. Assim que acabou a sessão, Ananda se despediu de todos e eu a observei. Vi quando o rapaz se aproximou e segurou ela pelo braço, com força, machucando-a. Ouvi quando ela reclamou, pedindo para ele soltar. Mas o rapaz disse que não sabia se ia soltar, que afinal de contas ela tinha, ela não tinha namorado. Mas que desculpa, pensei comigo. Não pensei duas vezes. Me aproximei dos dois e disse: ela tem sim. Disse me aproximando ainda mais. O rapaz não entendeu muito bem, mas tanto fazia. O importante era proteger ela. Depois de me apresentar, nessa ordem, depois de um tempo o rapaz saiu, enquanto eu aspirava
o delicioso perfume de rosas de Ananda. Eu instintivamente coloquei a mão em sua cintura, sem eu perceber. Naquela noite me apresentei e vi surpresa em seus olhos. Procurei sorrir. Afinal de contas, a primeira impressão é a que fica. Ananda é jovem, mais do que eu imaginava, e notei que era muito idealista, muito dedicada. Quando estava na casa que havia alugado, ao lado da casa dela, eu pedi para a ordem informações sobre Ananda. Era filha de Roniel, que eu admiro demais. Vi que sua mãe era vinda de um quilombo e se formou como enfermeira. Queria conhecer a mãe dela e assim aproveitaria para dar um oi a Roniel. Peguei o telefone, liguei para Roniel, agendamos e marcamos para o dia seguinte. Quando ia correr, vi o mesmo cara à frente do portão de Amanda, às 23 horas. Aquele cara, lembram? Que segurou no braço dela? Então. Mas eu já estava transformado. Olhei a uma certa distância. Bom, coisa boa, aquele cara não queria. Ele insistia em entrar na casa dela. Eu me mostrei a ele. Ele soube que eu a defendia. Ele saiu naquela noite, mas eu sabia que ele voltaria. Fiquei por perto para garantir a segurança dela. No dia seguinte, estava entrando em um apartamento charmoso onde viviam Roniel e uma linda mulher negra de sorriso radiante e olhos penetrantes. Oi, primo, disse Roniel, me abraçando. Essa é Sara, a minha esposa e mãe da minha pupila. Muito prazer, Sara. Sou Vitor. Senta, já tomou café? Perguntou ele. Já sim, primo. Eu vim aqui só para conversar sobre a Nanda. E te ver, claro. Vou deixar você a sós, disse Sara. Imagina, pode ficar. Seria até melhor para eu entender o que está se passando. O sorriso da mulher desapareceu. Ela sentou e disse com cautela: O que está se passando? Ela está bem? Ela está assim, fique tranquila. Só quero entender um pouco das histórias de vocês. Sara sentou mais perto de Roniel e começou a contar como os dois se conheceram. Começou a contar sobre quando soube que estava grávida e Roniel já tinha partido em missão. Ela então esperou esse tempo todo por ele. Eu vi o amor que eles sentiam um pelo outro. Eu vi a simpatia que tinham e vi também quando me olharam esperando minha conclusão. Muito bem, vocês estão de parabéns. A filha de vocês é muito do bem. Exatamente como eu suspeitei. Porém, ela é perseguida por um canis, Roniel. Eu disse, e Sara respondeu: Mais um? Como pode? Sim, este é um de seus tutelados. Está tudo sob controle. Só queria saber se ela não estava namorando, ele, em especial. Não, ela não namora, disse Sara, me olhando e sorrindo. Ela só enxerga a ONG. Pensei muito tempo que ela tinha alguém na ONG, mas não era verdade. Sara trocou olhares com Roniel, que entendeu-me imediatamente o que ela quis dizer. Roniel então se virou para mim e disse: Ananda é você, só que na versão feminina. Eu ainda tentei brincar. Selvagem como eu? Roniel respondeu: Teimosa como você, obcecada como você, insistente como você, disse Roniel. Tá bom, mas o que querem dizer? Sara riu e se levantou, indo para a cozinha, deixando Roniel e eu a sós. Vitor, você não percebe, né? Você gostou dela. Sim, cara, gostei, mas ela é sua filha. Mais um motivo para eu acertar você com o genro, mané. Você olha no espelho quando fala dela?
Você, como sogro, tô fora, eu disse brincando, e levei um safanão, típico de Roniel. Quando éramos mais jovens, tinha Roniel como ídolo. Ele sempre saiu em missão, uma vida toda. Eu queria ser como ele. Eu escolhi a carreira militar justamente para ser um missionário. Mas não foi isso que aconteceu, como eu disse para vocês. Imerso em meus pensamentos, deixei a casa de Roniel e fui para a ONG. Já estava em horário de grupo de apoio. Sabia que eu encontraria a Nanda ali. Antes de chegar, eu vi o tal Emerson se aproximando. Corri para entrar na ONG antes dele. Sentei ao lado de Ananda e, para minha surpresa, ele sentou do outro lado. Isso já me irritou. Lembrei dos treinamentos que tivemos para controlar a raiva. Estava conseguindo, mas o cidadão resolveu se aproximar de Ananda ainda mais. Senhores ouvintes, não sei como sobrevivi a isso. Esperei um único momento para dar meu bote. Porém, Ananda foi mais rápida. Levantou-se e, com graciosidade, fez um lindo comunicado. A mulher tem jeito com pessoas, viu? Isso não podíamos negar. Ela comandava muito bem a ONG. Ela tinha domínio de voz, ela tinha domínio de oratória, ela tinha domínio da atenção de todos. E eu estava embasbacado. A minha sorte foi que Emerson também estava hipnotizado com a oratória dela. Ficou olhando ela com cobiça enquanto ela falava. Foi quando ele sentiu meu olhar sobre ele e se virou para mim, me encarando. Mantive o olhar. Estávamos mesmo olhando um para o outro, que nem reparamos que Ananda saiu. E estávamos ainda medindo forças com o olhar. Isso é muito adulto. Quando notei a ausência de Ananda, segui para a sala dela, mas Emerson chegou primeiro. Estava parado à frente da sala. Não permitiu que ela saísse. E eu sabia que ele não ia entrar. Cães não entram se não forem convidados. Emerson falava com ela e eu me mantinha atrás. Quando ele me viu, deu um golpe de misericórdia. Emerson saiu da porta rindo alto. Eu entendo que se apaixonou pelo seu tio. Claro que eu entendo, mas agora a pergunta é: você entende isso, Ananda? E ela respondeu: sim. Quando eu olhei para ela, ela fechou os olhos e continuou: eu compreendo isso. Somos todos pecadores. Você sabe disso. Pois é, ouvintes. Mas o que eu pensei? Não pode ser verdade. A Nanda se apaixonou por Mateu. Eu queria gritar. Meu corpo entrou em combustão. Precisei de muito para me acalmar. Será que tiveram algo? Pensei. Poxa, meu primo, não pode ser. Me calei. Me aproximei dela e a levei para casa em silêncio. Ela tentou puxar assunto, mas eu não queria papo, não. Quando a deixei em casa, então eu disse a ela antes dela sair do carro: eu estarei por perto, caso seu pretendente volte a te incomodar. Ela desceu e eu segui para a casa onde eu havia alugado, muro a muro com a casa dela. E sabe da maior? Ela nem reparou, ouvintes. Eu estava tão pronto para missões especiais que as pessoas não estavam nem acostumadas com isso. Assim, muro a muro, eu ficaria mais perto, bem perto. Quando corri, vi o Canis novamente rodeando a casa de Ananda. Fiz barulho para ela acordar e saiu melhor do que o plano, porque ela estava acordada e chamou a polícia. Depois que os policiais vasculharam e foram embora, ouvi ela falando ao telefone com algumas pessoas. Eu imaginei se tratar de corretores.
e confirmei no dia seguinte, quando ela correu para alguns apartamentos, escolhendo alguns. Ouvimos elas arrumando algumas caixas e ficamos olhando a respeito de Emerson. Nesse momento, meus irmãos tinham chegado e eu não estava mais sozinho. No outro dia de manhã, sobre ideia de Nero, batemos no portão de Ananda. Apresentei os meus irmãos e seguimos ajudando ela. E mal consegui olhar para ela. Imaginar que Mateu podia ter. Minha nossa! Mas por que eu estava me importando tanto? Quando saímos para jantar, minha tia me ligou. Esmeralda é vó de Ananda. E ela pediu para nós dois nos falarmos a sós. Os meus irmãos sabiam mais ou menos do que se tratava, mas acabaram deixando eu ficar sozinho na casa falando com a minha tia, em ligação de vídeo. E então Dona Esmeralda, a incrível cigana que é, começou: Meu filho, primeiro quero agradecer por tudo que está fazendo pela minha pequena Nanda. Eu sei muito bem a crise interna que você está passando aí. E quero dizer que o sentimento de ciúme cega as pessoas e traz infelicidade. Não permita os ciúmes agir, se permita sentir, foi o que ela disse. E ela só disse isso. Como minha tia sabia, eu não contei a ninguém que algo me incomodava em Ananda. Claro, eu sei que vocês vão dizer que a Ananda me incomodava porque ela é negra. E eu vou dizer para vocês, é isso mesmo. Eu não vi a hora de sentir o gosto daquela pele blend, enfiar as mãos naqueles cabelos cacheados e sentir o cheiro do corpo dela inteiro, como um lobo, se é que vocês me entendem. E isso estava me enlouquecendo. Eu mal sabia lidar com os meus desejos. Eu queria ela. Mas Mateu, desliguei a ligação, ouvindo os conselhos de minha tia. Segui para a pizzaria e sentei distante dela. Precisava pensar. Evitei até de olhar para ela. Depois que comemos, todos foram embora, ficando apenas Ananda e eu. Eu ia matar meus irmãos. Então Ananda disse: O que aconteceu? Vitor, o que eu te fiz? Nada, não fez nada, por quê? Você está ríspido comigo. Você estará livre de mim, não se preocupe, disse ela. E eu não me segurei. Levantei, sabendo que ela viria atrás de mim. Quando saímos da pizzaria, me virei para ela, aproximando tanto o meu corpo que tocou no dela. Achei que eu tinha deixado pistas o suficiente do que eu estou sentindo. Eu disse. Ela ia dizer algo, mas não deu tempo. Eu colei meus lábios nos dela. E ela abriu os dela, me convidando para um beijo ainda mais. Eu enlouqueci. Precisei lembrar que estávamos na rua. Quando afastamos o beijo, ela disse: Quer conhecer meu apartamento novo? Praticamente corremos para o apartamento dela, recém-chegado, claro. Entramos e eu paralisei. Na minha mente começaram os pensamentos sobre ela e Mateu. Ela me abraçou, procurando a minha boca, mas eu gelei. O que está havendo? Perguntou ela. Eu pensava se deveria ou não perguntar. Depois de alguns segundos, eu tomei uma atitude e perguntei: O que aconteceu entre você e Mateu? Ela primeiro empalideceu, depois disse: Você ouviu Emerson dizendo. Confirmei com a cabeça. E ela continuou: Eu acho que vi Mateu, alguém que me protege.
Eu nunca tive um homem que me protegesse antes. Eu nunca tive um pai presente. Só a ideia de um pai. Eu vi em Mateus um sentimento de solidão muito grande, que eu também tenho. Por isso ele anda com várias mulheres e nada está bom. Nada o completa, porque o problema está nele e não nelas. Ainda fiquei pensando quando ela colocou a mão em meu rosto. E agora, Vitor, o que foi? Você se viu falando dele? Você olha seu rosto quando. Poxa, você fala dele e você se ilumina. Ela respirou fundo e disse: Me fale de sua vida. Ela me pegou pela mão, me levou para o sofá, ainda meio fora de esquadro. Sentamos, ela se virou inteira para mim e disse: E eu disse: Eu nasci em uma noite de lua cheia, sobre o abrigo de uma pequena caravana. A caravana era cigana e atravessava os campos do sul, em uma floresta muito, muito densa. Meu pai, Emil, era um violinista habilidoso e minha mãe, Nádia, uma dançarina de alma livre. Ambos eram respeitados na comunidade cigana, mas também carregavam um segredo que os tornava alvo de medo e fascínio. Ambos eram lupinos, descendentes de uma linhagem antiga que coexistia com os humanos, protegendo suas tradições e mistérios. Desde cedo, demonstrei habilidades incomuns com uma criança da minha idade. Eu possuía um olfato apurado e uma conexão instintiva com a natureza. Enquanto outras crianças corriam para brincar, eu preferia explorar as árvores, ouvindo os segredos que o vento trazia. Eu me lembro bem que, apesar da natureza diferente, eu era amado por toda a caravana, que me tratava como um tesouro raro. Porém, essa paz não durou para sempre. Em uma noite estrelada, quando eu tinha cerca de 6 anos, a caravana foi cercada por homens que se autodenominavam caçadores de cães, uma ordem secreta que perseguia lobisomens. Anos depois soube que o nome correto era Discob. Estavam com roupas pretas e usavam um anel prata no dedo anelar. Eles haviam descoberto a linhagem lupina de Emil e Nádia e estavam determinados a exterminá-los. Meus pais fizeram de tudo para me proteger. Nádia me escondeu em seu cesto e cobriu com panos, sussurrando para mim: Não importa o que ouça, meu amor, fique escondido. Eu tremi de medo e assisti tudo pelos pequenos buracos do cesto, enquanto os meus pais enfrentavam os caçadores. Emil tentou dialogar, mas as flechas e espadas foram mais rápidas. Nádia, em forma lupina, lutou ferozmente para defender a caravana, mas os caçadores estavam preparados. No fim, ambos foram mortos sob os gritos de horror da caravana. E eu ainda fui encontrado pelos caçadores e levado como prisioneiro. Eles acreditavam que eu era um monstro para eliminar, mas decidiram me usar como isca para trazer outros monstros da minha espécie, outros monstros na região. Os anos se seguiram e foram um tormento para mim. Mantido em uma cela escura, ouvi incontáveis histórias sobre caçadores caçavam e matavam criaturas como eu. Me alimentavam o suficiente para me manter vivo, mas a intenção era clara. Eu seria morto assim que não tivesse mais utilidade. Eu sabia disso. Porém, a minha linhagem lupina era resiliente. Aos 9 anos, minha força e agilidade aumentavam significativamente.
Durante uma noite de tempestade, quando a atenção dos guardas estava dispersa, eu aproveitei a oportunidade e escapei. Com os meus dentes e garras, que ainda estavam em desenvolvimento, eu consegui arrebentar as trancas das correntes e fugir pela mata. Corri por horas, sentindo a chuva fria contra minha pele e o cheiro de terra molhada. Apesar do medo, havia uma chama dentro de mim, uma vontade de viver, de honrar o sacrifício dos meus pais. Eu estava exausto e ferido. Eu desmaiei à beira de um rio, na floresta. Quando acordei, estava em uma cabana simples, envolto de cobertores. Senti o cheiro de ervas e carne assada antes de abrir os olhos. Finalmente acordou, bela adormecida, disse uma voz grave e acolhedora. Era Rafael, que logo reconheci como sendo um lupino. Rafael vivia com sua esposa, Magali, uma cigana que havia deixado a sua caravana para viver com ele. Magali, com seus cabelos longos e vermelhos, cheios de miçanga colorida, aproximou-se de mim com um prato de comida. Você está seguro agora. Como meu menino, disse ela, sorrindo calorosamente. À porta da cabana eu vi que tinham mais crianças, então eu me senti seguro. Nos dias que se seguiram, Rafael e Magali cuidaram de mim como se fosse seu próprio filho. Rafael me ensinou a controlar os meus instintos, enquanto Magali me passou os conhecimentos das tradições ciganas. Eles me amaram e me criaram como se sempre tivesse sido parte de sua família. Sob os cuidados de Rafael e Magali, eu floresci. Aprendi a caçar, a me defender e a honrar as minhas heranças, a lupina e a cigana. Aos poucos deixei para trás o trauma de meu sequestro e a dor de perder meus pais, substituindo esses sentimentos por um desejo ardente de proteger os que eu amo. Apesar disso, eu nunca esqueci a promessa que eu fiz a mim mesmo um dia. Eu voltaria para destruir a ordem dos caçadores canes e garantir que nenhuma outra família sofresse como a minha sofreu. Rafael, embora protetor, entendia a necessidade que eu tinha de enfrentar. Rafael, embora protetor, entendia a necessidade que eu tinha de enfrentar meu passado. Quando chegar a hora, você saberá, disse Rafael certa vez. Mas até lá lembre-se, sua força não está apenas nas garras, mas no seu coração. Magali, por sua vez, insistia em algo ainda mais importante. Victor, não deixe que o ódio o consuma. A justiça é poderosa, mais poderosa que a vingança. Cresci sob a luz de ambos os mundos, abraçando a natureza lupina e as tradições ciganas. Me tornei um jovem forte, habilidoso e compassivo. Meu nome passou a ser conhecido entre outros lupinos que buscavam em mim um líder capaz de unir sua espécie contra caçadores de canes. No entanto, minha maior batalha ainda estava por vir, mas eu sabia que, com os ensinamentos de Rafael e Magali, a memória de seus pais sempre presentes em seu coração, estava pronta para enfrentar qualquer desafio que o destino colocasse em meu caminho. Eu estava imerso em minha narrativa quando notei Ananda, atenta e chorando. Me desculpe, eu disse, abraçando ela com todo carinho. Ela encostou a cabeça em meu peito e caiu em pranto, descontrolada. Ela se afastou quando se acalmou, olhou nos meus olhos e disse: Tudo o que você está sentindo ainda está aí, como se estivesse vivo,
como se tivesse acontecido ontem, disse ela. E ela tinha razão. Eu lembrava de detalhes importantes que me causavam mal-estar, porém, eu não queria perder memórias. Poderia perder a memória do meu pai, já a memória da minha mãe, constante. Ananda olhou nos meus olhos, segurou o meu rosto, enxugando uma lágrima. Por onde você andou todo esse tempo? Ela disse, abrindo os lábios num convite ao beijo. E eu a beijei, apaixonadamente. E eu a beijei ardentemente. Ananda, no impulso, subiu no meu colo. E eu me senti à vontade com essa tigresa. Achei que era um sinal verde. Em segundos, eu retirei a roupa que nos atrapalhava, beijando cada pedacinho que se abria dela. E estava certo, o cheiro dela era perfeito, o gosto ainda melhor. Quando ela retirou minha calça, regalou os olhos ao me ver como vinha ao mundo. Comecei a ficar inseguro, mas ela subiu de novo no meu colo e senti sua atenção. Que houve, Nanda? Eu, nada. Ananda, você é. Não, não, não. Não, não sou virgem, mas já faz muito tempo. Segurei a mão dela com carinho e disse: Nós não precisamos fazer. Eu quero. Mas pode ser que a gente não consiga, respondeu ela. Eu sorri. Achei engraçado o cuidado que ela falava com coisas tão normais. Ela subiu em mim, encaixando e deslizando um pouco, reclamando de dor. Ananda, não precisamos. Ela disse: Amanhã você vai embora. Não quero te perder. Ouvintes, essas palavras me fizeram perder a racionalidade. Segurei ela no colo, levei ela para a cama, ainda sem lençol, não tínhamos arrumado tudo. Deitei ela com cuidado e subi sobre o seu corpo, encaixando e movimentando. Realmente não consegui completar ela, ela tinha razão, mas deixei ela se contorcendo e chorando. Naquele dia, percebi o quão Ananda era importante para mim. Deixei meu próprio desejo de lado, pensando no dela. Dormimos abraçados, a primeira noite de muitas. Era o meu desejo, era o que eu queria. Mas ainda tínhamos um canis para cuidar. Não demorou muito. Na manhã seguinte, cedo, ainda estávamos com preguiça, deitados na cama, abraçados, quando o telefone tocou. Ananda levantou. O telefone não, perdão. O interfone tocou. Ananda levantou e foi atender. Oi, disse ela. Sim, sou eu. E se fez silêncio. Não deixe entrar. Avisa que estou ocupada e que falo com ele depois. Quando Ananda recolocou o telefone no gancho, eu já estava no seu lado, de pé. O que houve? Perguntei. Ela me olhou fixamente e disse: Emerson quer subir. Me troco num minuto e já desço até ele. Eu disse me virando, pegando as minhas roupas pela casa. Ananda ainda insistiu para deixar ele, mas eu não queria. E alguns minutos cheguei à portaria e encontrei o cidadão no carro, de vigília, na porta do prédio. Quando me aproximei dele, ele saiu do carro gritando comigo. Então era você que estava aí deixando ela ocupada. Peguei meu distintivo e mostrei a ele. Estou em missão especial. Espero que entenda e mete o pé. Eu disse, pedindo para ele sair dali, sair da vida dela. Ele olhou o distintivo e riu, maliciosamente. Colocou a mão no bolso e pegou, então, o distintivo dele. Emerson Castro, major da aeronáutica. Já viu o Lobão voar, tenente? Ele disse. Estou em missão, a pedido do coronel. Se precisar de algo, fale com ele, major.
Eu estou falando com o senhor, tenente. Chegou aqui na marra. Tá pensando o quê? Vou me casar com ela, eu disse. Quero ouvir isso dela, disse Emerson. É verdade, Emerson. Ouvimos uma voz doce vinda da rua. Quando olhamos, vimos Ananda se aproximando de nós, sorrindo e me abraçando. Vamos nos casar. Parem de fingir. Que teatrinho é esse? Disse ele. Me dá uma chance, poxa. Não é teatro nenhum. Eu me apaixonei por Victor e ficarei com ele. Emerson se aproximou dela e a cheirou. Se afastou, resmungando. Agora lascou. Ela está com um filho seu na barriga. Entendo que não possam se separar. Então, sejam felizes. Emerson entrou no carro, bateu na porta, ligou o carro e saiu em disparada. Ananda me olhou assustada. Como ele sabe disso? Teremos um filho, Ananda, eu disse, emocionado. Seu pai vai me matar, respondi, colocando a mão no rosto, brincando. Ah, ele vai mesmo. De solteiro, ele se tornou pai e agora se tornou avô. Ele vai te matar e você que vai contar. 2 dias depois, Roniel estava sentado em seu sofá, olhando para o nada com um papel na mão. Sara se aproximou e disse: O que houve, amor? Roniel entregou o papel a ela. Sara pegou o papel e iniciou a leitura. Querido pai, escrevo com o coração acelerado, uma mistura de emoção, nervosismo e muita alegria. Desde pequena, sempre soube que a vida é cheia de surpresas. Algumas tarefas, outras tão maravilhosas que nos deixam sem palavras. Hoje, eu trago uma dessas maravilhas para compartilhar com você. Papai, você será avô. Sim, eu estou esperando um bebê. Sei que essa notícia pode ser uma surpresa, mas espero também que encante seu coração com felicidade. Como Vitor e eu estamos nos preparando para essa nova etapa e posso garantir que esse pequeno ou pequena é muito amado. Ainda que nossa jornada seja incomum, com desafios que apenas nós compreendemos, temos certeza de que esse bebê será uma luz brilhante em nossas vidas e, claro, terá o melhor avô que alguém possa imaginar. E uma avó linda. Estamos ansiosos para ouvir os seus conselhos, as suas histórias e, é claro, ver você segurar seu neto ou sua neta pela primeira vez, em breve. Sei que juntos construiremos uma fase melhor, com todo o amor, a sua filha, sua querida filha, a sua única filha, Ananda. 2 dias depois, Ananda estava na ONG, sentada em sua mesa, olhando um papel nas mãos e sorrindo. Querida filha, estou escrevendo com o coração acelerado, uma mistura de emoção e nervosismo, e muita alegria. Eu sempre quis ser pai e, consequentemente, ser avô. E hoje eu trago uma notícia maravilhosa para compartilhar com você. Filha, você terá um irmão. Sim, estamos esperando outro bebê. Sei que essa notícia pode ser uma surpresa, mas espero que também encante seu coração de felicidade e que possa garantir que esse pequeno também seja amado.
Ainda que nossa jornada seja incomum, com desafios, com pequenas, nós compreendemos que temos certeza de que esse bebê será outra luz em nossa vida. E claro, você será uma ótima irmã. Estamos ansiosos para ouvir os seus conselhos, as suas histórias e, claro, ver você segurar o seu irmão pela primeira vez. Sei que juntos construiremos uma fase linda, com todo o meu amor, papai. Ouvintes, não é fácil narrar, não, estou falando. Espero que tenham gostado, espero que não reparem minha voz, espero que tenham gostado da história. Teremos mais babados pela frente, adoro. E estou encerrando hoje, bem mais tarde, é quase 3 horas da manhã, mas eu vou deixando os vídeos para vocês assistirem no canal de membros, tá bom? Combinado? Assim vocês não ficam sem vídeo, não ficam sem emoção. E por favor, cuide do coração de vocês, porque esses lupinos não entendem que a gente sofre de emoções e sofre de ansiedade. Brincadeiras à parte, um enorme beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.